Oi, pessoas incríveis desse YouTube, bem-vindos de volta ao Não Tão Básico, onde cada página nos leva a novos mistérios e emoções. Hoje, capítulo 22, a descoberta das bruxas, a coisa esquenta, tá? Pega fogo. Diana descobre um novo poder, a visão. Mais uma discussão com Matthew abala tudo. E mais, o laboratório dele foi invadido e ele precisa voltar para Oxford, sozinho. O que é que tá acontecendo aqui? Pegue seu chá, respire fundo e vem comigo para esse capítulo que tá cheio de tensão e reviravoltas. Já passou por uma discussão que mudou tudo? Antes de mais nada, um breve contexto. Vimos no capítulo anterior que Diana e Matthew receberam em Septu uma visita inesperada. Um vampiro todo mal encarado, chamado de Domenico Martiello, que trouxe um recado da congregação. Diana e Matthew não podem de jeito nenhum estarem juntos. E aí agora vamos continuar neste capítulo com o desenrolar desse encontro, o impacto que ele vai causar no relacionamento de Diana, Matthew e para as famílias deles, né? Tanto os Bishops e os Claremonts. Preparados? Então vamos nessa. Capítulo 22. Nós três estávamos esperando no salão desde o momento em que Matthew saiu montado no Baltazar naquela manhã. Então era Matthew, que fugiu correndo de cavalo. O dia já terminava e o relógio marcava quase meia-noite. Qualquer humano já estaria a ponto de morrer com esforço prolongado para controlar aquele enorme cavalo em campo aberto. Mas os acontecimentos da manhã me fizeram lembrar que Matthew não era humano, e sim um vampiro. Com muitos segredos, um passado complicado e inimigos assustadores. Uma porta fechou-se no andar de cima. Ele está de volta. E vai para o aposento do pai, como sempre faz quando está perturbado, disse Zabu. Sentada na frente à lareira, a linda e jovem mãe de Matthew olhava fixamente para o fogo, enquanto eu torcia as mãos no meu colo, recusando tudo o que Martha colocava diante de mim. Eu não tinha ingerido nada desde o café da manhã, mas o buraco na boca do meu estômago não tinha nada a ver com a fome. Era como se eu tivesse despedaçada, rodeada pelos cacos da vida muito bem organizada que eu levava antes. O meu título de Oxford, o meu cargo na Yale e os meus livros pesquisados e escritos com tanto esmero tinham tornado a minha vida sólida e significativa durante muito tempo. Mas naquele mundo insólito e ameaçador de bruxas e vampiros, nada da minha vida anterior me trazia alento. Minha entrada naquele mundo me deixara nua e crua, uma vulnerabilidade recente que se ligava a um vampiro e a um fluxo invisível e inquestionável de sangue de bruxa em minhas veias. Finalmente, Matthew entrou no salão, de banho tomado e vestindo outra roupa, cravou os olhos em mim e senti na pele o toque gelado de um olhar que tentava ver se eu estava ferida ou não. Ele sorriu de alívio quando viu que eu estava intacta. O sorriso foi o último sinal de familiaridade reconfortante que captei nele. O vampiro naquele salão não era Matthew que eu conhecia. Não era a criatura elegante e charmosa que tinha entrado na minha vida, com um sorriso irônico e convites para o café da manhã. Não era mais o cientista absurdo no trabalho que se inquietava com a razão de estar no mundo. E não havia mais qualquer sinal do Matthew que tinha me tomado nos braços e me beijado apaixonadamente na noite anterior. O Matthew que estava diante de mim era frio e impassível. Os poucos traços suaves de antes, o contorno da boca e a delicadeza das mãos, o olhar sereno, tinham sido substituídos por linhas e ângulos duros. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. Um misto de reserva cautelosa e cansaço refletia cada segundo dos seus quase 1.500 anos de vida. Uma tora estalou na lareira. Meus olhos foram atraídos pelas fagulhas que jorravam, como sangue ígneo alaranjado, antes de tombarem no piso da lareira. A princípio, somente a cor vermelha apareceu. Depois o vermelho assumiu uma textura. Fios avermelhados luziam aqui e ali, acrescidos de ouro e prata. Em seguida a textura se fez coisa. Cabelo. O cabelo de Sarah. Puxei a alça da mochila nos meus ombros e deixei a merendeira cair no chão do saguão, fazendo o mesmo barulho rotineiro.
que a pasta do meu pai fazia quando ele a deixava cair na soleira da porta. Cheguei! A minha voz infantil soou alta e vibrante. Tem biscoitos? A cabeça vermelha alaranjada de Sara se virou, iluminada pelas fagulhas de luz do final da tarde. No entanto, seu rosto estava branco, muito branco. O branco se impôs sobre as outras cores, se fez prateado e assumiu uma textura parecida com escamas de peixe. Uma cota de malha aderiu a um corpo musculoso e conhecido, Matthew. Acabei. Ele rasgou com as suas mãos brancas uma túnica preta, com uma cruz prateada aplicada no peito e colocou-as nos ombros. Depois jogou-a aos pés de alguém, virou de costas e se foi. Pisquei os olhos e a visão se dissipou, dando lugar aos tons aconchegantes do salão do castelo de Septur. Mas a vontade de entender o que tinha acontecido não se dissipou. Tal como ocorrera com o vento da bruxa, não houve sinal de aviso para o meu novo dom oculto, que acabou se liberando. As visões de minha mãe também surgiam de repente e com tanta nitidez. Olhei ao redor e Marte, a única criatura que parecia ter notado que tinha acontecido alguma coisa estranha, porque me olhava com um ar de preocupado. Matthew se aproximou de Isabu e beijou-a nas faces absurdamente brancas. Desculpe-me, mamãe, murmurou. Hein? Ele sempre foi um traidor. Você não tem culpa de nada. Ela apertou a mão do filho com delicadeza. Estou feliz de vê-lo de volta em casa. Por hoje acabou. Esta noite não precisamos nos preocupar, disse Matthew com a voz embargada. Ele passou as mãos pelo cabelo. Beba. Marta pertencia à velha escola de gerenciamento de crises. Estendeu um copo de vinho para Matthew e deixou uma xícara de chá perto para mim. O chá permaneceu intocado em cima da mesa, espalhando rodelas de vapor em volta. Obrigado, Marta. Matthew sorveu a bebida com sofreguidão e de vez em quando voltava os olhos para mim, mas logo desviava com determinação. Meu telefone. Ele se encaminhou para o estúdio. Alguns minutos depois, Matthew desceu a escada. É para você. Estendeu o telefone de modo que nossas mãos não se tocassem. Eu sabia quem estava do outro lado da linha. Alô, Sara. Faz 8 horas que eu estou tentando telefonar para você. O que está havendo? Ela sabia que estava acontecendo alguma coisa ruim. Não telefonaria para um vampiro se não tivesse certeza disso. A voz tensa evocava a imagem de um rosto pálido na minha visão. Na visão, ela estava assustada e não apenas triste. Não há nada de errado. Eu disse isso para não deixá-la ainda mais assustada. Estou aqui com Matthew. Justamente por estar com Matthew é que deveria estar encrencada. Não posso falar agora, Sara. A última coisa que eu queria fazer naquela hora era discutir com a minha tia. Ela engoliu seco. Diana, você precisa saber de algumas coisas antes de se aventurar com o vampiro. É mesmo? Rebati com sangue subindo a cabeça. E você acha que agora é o momento certo para me falar sobre o acordo? Por acaso você conhece os bruxos e bruxas que hoje fazem parte da congregação? Preciso dizer algumas coisinhas para eles. Meus dedos arderam e a pele debaixo das minhas unhas se azulou. Diana, você ignorava o próprio poder e se recusava a conversar sobre magia. Esse acordo não era relevante para você. E a congregação também não. Sara parecia estar na defensiva. Soltei um riso amargo, que fez o azul sumir dos meus dedos. Sara, justifique da maneira que quiser. Você e Em deviam ter me contado tudo depois que papai e mamãe morreram. Sem que se esquivarem com meias verdades que tornaram as coisas ainda mais misteriosas. Mas agora é tarde. Preciso falar com Matthew. Amanhã eu telefono. Desliguei o telefone sem fio e deixei em cima do sofá. Depois fechei os olhos e esperei que a comichão dos meus dedos acabasse. Os 3 vampiros me olhavam fixamente. Eu podia sentir. E então, quebrei o silêncio. Teremos mais visitas da congregação? Não, disse Matthew de lábios cerrados. Uma resposta lacônica, mas pelo menos era o que eu queria ouvir. As mudanças de humor de Matthew tinham dado uma pausa nos últimos dias. E isso me fez quase esquecer o quão assustadoras podiam ser. As palavras seguintes varreram de vez a esperança de que o último rompante passaria logo. Não haverá mais visitas da congregação simplesmente porque não romperemos o acordo.
Ficaremos aqui por mais alguns dias e depois voltaremos para Oxford. Concorda com isso, mamãe? Claro que sim, disse Zabu de pronto, suspirando de alívio. É melhor deixar a bandeira hasteada, continuou Matthew como se estivesse falando de negócios. A aldeia precisa saber que deve permanecer em alerta. A mãe assentiu e o filho tomou um gole de vinho. Olhei primeiro para um, depois para o outro. Nenhum dos dois respondeu à minha silenciosa demanda por informação. Mas faz poucos dias que você me tirou de Oxford. Falei, já que ninguém tinha respondido meu silencioso desafio. Os olhos de Matthew se voltaram para mim com uma resposta interdita. Agora você tem que voltar, ele disse com firmeza, e ser encaminhadas lá fora até que isso aconteça. Nada de cavalgar. A frieza que ele demonstrava naquele momento era mais assustadora do que qualquer coisa que Dominico pudesse ter dito. E o que mais? Eu pressionei. Nada mais de danças. Ele acrescentou com rispidez que indicava que não haveria mais gentileza de anfitrião. Acataremos as regras da congregação. Se não forem provocados, eles se voltarão para questões mais importantes. Entendo. Você quer que eu me faça de morta? E vai desistir do seu trabalho, do Ashmole 782? Não consigo acreditar. Levantei-me e saí em direção à porta. Ele me pegou pelo braço. A rapidez com que me alcançou contrariava todas as regras da física. Sente-se, Diana. A voz de Matthew soou tão áspera quanto o seu toque, mas foi estranhamente gratificante, porque pelo menos ele demonstrava alguma emoção. Por que está se rendendo? Sussurrei. Para evitar que a gente se exponha aos humanos e para manter você viva. Ele me fez voltar ao sofá e me empurrou de encontro às almofadas. Aqui nesta família não há democracia, especialmente em momentos como os de agora. Quando eu disser que você deve fazer alguma coisa, quero que você faça sem hesitação ou reclamações, entendeu? O tom de voz mostrava que não havia o que discutir com ele, senão o quê? Eu provoquei de propósito, mas a indiferença dele me assustou. Matthew pousou o copo de vinho e o cristal capturou a luz da vela. Eu tive a impressão de que estava caindo, mas dessa vez dentro de um lago. O lago se transformou em gota. A gota, uma lágrima faiscante, a rolar pela brancura da face. O rosto de Sarah tomou-se de lágrimas e os olhos avermelharam e incharam. Em estava na cozinha. Logo se juntou a nós e ficou evidente que ela também chorava. Ela parecia arrasada. O que houve? Perguntei com um aperto no estômago. O que houve? Sarah enxugou os olhos com os dedos besumpados de ervas e especiarias utilizadas em feitiços. Ela alongou os dedos e o besuntado foi se dissolvendo. O que houve? Perguntou Matthew de olhos arregalados, enxugando uma pequena lágrima manchada de sangue do seu rosto pálido. O que houve? Bruxas. Elas estão com seu pai, respondeu Zabu com a voz embargada. A visão se dissipou e os meus olhos procuraram pelos de Matthew, em busca de socorro à minha desorientação. Nossos olhos se encontraram e ele inclinou e me cobriu com o corpo, mas a presença dele já não me reconfortava como antes. Eu a mataria com minhas próprias mãos antes que alguém pudesse feri-la. As palavras ficaram presas na sua garganta. E como não quero matá-la, faça o que eu mandar, por favor. Então é assim? Perguntei tão logo fui capaz de elaborar uma pergunta. Vamos nos sujeitar a um acordo obsoleto e retrógrado firmado 1000 anos atrás e caso encerrado? Você não precisa estar sob o escrutínio da congregação. Já não tem controle sobre sua magia e não compreende sua relação com Ashmole 782 Diana. Aqui em Septur você está a salvo de Peter Knox. Mas já lhe disse que não está a salvo dos vampiros. Nenhum sangue quente está. Nunca está. Você não me faria mal. Eu estava absolutamente certa quanto a isso, apesar de tudo que acontecer a partir do momento que nos conhecemos. Você insiste nessa visão romântica dos vampiros, mas devo lhe dizer que gosto de sangue, apesar de todo o meu esforço para reprimir isso. Fiz um gesto de indiferença. Você já matou alguns humanos. Sei disso, Matthew. Você é um vampiro que vive há séculos e séculos. Está pensando que eu achava que você só sobreviveu de animais durante todo esse tempo? Zabu olhou atentamente para o filho. Diana, uma coisa é saber que eu já matei alguns humanos.
Outra coisa é entender o que isso significa. Você não faz a menor ideia do que sou capaz. Ele tocou no talismã de Betânia e se afastou de mim com impaciência. Eu sei quem você é. Era outra coisa da qual eu tinha absolutamente certeza. Por isso me perguntava o que me deixava instintivamente segura em relação a ele, já que a evidência da brutalidade dos vampiros e até das bruxas era gritante. Você não conhece nem a si mesma, e até 3 semanas atrás nunca tinha ouvido falar de mim. Obrigada, voz da razão. Ele me olhou com inquietude e com as mãos tremendo como as minhas. Isso era menos preocupante do que o movimento irrequieto de Zabu na poltrona. Ele revolveu a lenha da lareira com atiçador e o deixou de lado. A peça de metal chiou ao tocar a pedra, gaivoando a sólida superfície como se fosse manteiga. Nós vamos resolver isso. Só precisamos um pouco mais de tempo. Eu disse com um tom mais baixo e suave possível. Não há nada para ser resolvido, Matthew zanzava pela sala. Você tem uma quantidade descomunal de poder sem controle algum. Isso até parece uma droga altamente viciante e perigosa que as outras criaturas estão loucas para consumir. Você nunca estará a salvo enquanto houver uma bruxa ou um vampiro por perto. Abri a boca para responder, mas ele não estava mais no mesmo lugar. De repente me dei de conta de que me pegava pelo queixo com a mão gelada e me erguia do chão. Eu sou um predador, Diana, disse Matthew com a sedução de um amante. Fiquei atordoada com o imenso aroma de cravo da Índia. Eu caço e mato para sobreviver. Repeliu meu rosto com uma torção selvagem, deixando o meu pescoço à mostra. Cravou os olhos inquietos na minha garganta. E eis uma versão melhorada daquela cena patética do Edward com a Bella, lá em Crepúsculo, quando eles vão pro meio da floresta, quando a Bella descobre que ele é um vampiro. Aqui é uma versão melhor. Vamos seguir. Matthew põe a Diana no chão. Isabu não se mostrou muito preocupada e a minha confiança nele permaneceu inalterável. De um jeito ou de outro, ele só queria me assustar, mas eu não corria um risco real como tinha acontecido com Dominico. Diana acha que me conhece, mamãe, ele resmungou, mas ela não sabe o que é ter o estômago apertado, quando a fome por um sangue quente é tanta que nos enlouquece. Não sabe o que é sentir o sangue de um outro coração pulsando nas veias. Não sabe o quanto é difícil tê-la por perto e não poder prová-la. Isabu se impertigou, mas sem sair de onde estava. Agora não é hora de ensinar essas coisas para ela, Matthew. Isso não quer dizer que eu a mataria de uma só vez. Ele continuou ignorando os apelos da mãe. Seus olhos negros hipnotizavam. Eu poderia me alimentar de você aos poucos, tirando seu sangue e deixando que se reabastecesse apenas para repetir tudo no dia seguinte. Desceu as mãos do meu queixo ao meu pescoço e pressionou a minha carótida com os dedos polegar, como se estivesse avaliando o ponto onde cravaria os dentes. Pare com isso, eu disse em tom cortante. Matthew já tinha ido longe demais com sua tática de intimidação. Ele me largou abruptamente, deixando-me cair no suave tapete. Quando me dei conta do tombo, o vampiro já estava do outro lado da sala, de costas para mim, de cabeça arriada. Fiquei de gatinha enquanto olhava os ornamentos do tapete debaixo das minhas mãos e dos meus joelhos. Um redemoinho de cores rápidas demais para distingui-las girou frente aos meus olhos. As cores dançavam no ar como folhas ao vento, verdes, marrons, azuis, douradas. É sobre o seu pai e sua mãe, querida, disse Sarah com a voz embargada. Eles foram mortos. Eles se foram, minha menina. Desviei os olhos do tapete na direção do vampiro que estava de costas para mim. Não. Balancei a cabeça em negativa. O que é, Diana? Matthew se virou, deixando momentaneamente o predador de lado. O redemoinho de cores capturou novamente a minha atenção. Verdes, marrons, azuis, douradas. Eram folhas que caíam no redemoinho de uma poça d'água e flutuavam ao meu redor. Um arco polido jazia ao lado de algumas flechas, espalhadas em uma aljava semi-cheia. Peguei o arco e um arame afiado cortou a minha pele. Matthew, disse Zabu, farejando cuidadosamente o ar. Eu sei. Eu também estou sentindo. Ele disse com uma expressão sombria. Ele é seu, sussurrou uma voz desconhecida. Você não pode deixar que ele vá embora. Eu sei, murmurei com impaciência.
O que você sabe, Diana? Deu um passo na minha direção. Matthew colocou-se rapidamente ao meu lado. Deixe-a, silibou. A menina não está nesse mundo. Eu estava em um lugar nenhum, aprisionada entre a terrível dor da perda dos meus pais e a certeza de que Matthew também logo partiria. Tome cuidado, disse a voz desconhecida. É tarde demais. Ergui a mão, peguei o arco e o parti em 2. Tarde demais. O que é tarde demais? Perguntou Matthew. Eu me apaixonei por você, pois não devia. Ele disse como se anestesiado. O crepitar do fogo era o único ruído que rompia o completo silêncio da sala. É cedo demais. Por que os vampiros agem de uma maneira tão estranha em relação ao tempo? Eu disse em voz alta, ainda prisioneira de uma insólita mistura de passado e presente. O amor evocou um sentimento de posse que me fez voltar ao aqui e agora. As bruxas não levam séculos para se apaixonar. Elas se apaixonam com muita rapidez. Sarah costuma dizer que minha mãe se apaixonou pelo meu pai na hora em que o viu. Eu amei desde do instante que resolvi não acertá-lo com o remo na doca em Oxford. O sangue começou a cantar nas minhas veias. Martha me olhou espantada, como se também estivesse ouvindo a canção. Você não entende. Martha pareceu se partir em 2 como um arco. Eu entendo sim. A congregação vai tentar me deter, mas não tenho o direito de me dizer a quem devo amar. Se ainda era uma criança sem opções quando os meus pais foram tirados de mim e fiz o que os outros me pediram, mas agora eu era uma mulher adulta e lutaria por Matthew. A interferência de Dominico não é nada comparado ao que Peter Knox reserva para você. O que aconteceu hoje aqui não passou de uma simples missão diplomática. Você não está pronta para enfrentar a congregação, Diana, por mais que pense o contrário. E se enfrentá-los, o que poderia acontecer? Trazendo antigas animosidades à tona, poderíamos perder o controle e nos expor aos humanos. Sua família poderia sofrer. As palavras brutais de Matthew era para me fazer parar e reconsiderar. Mas nada do que dissesse suplantou o que eu sentia por ele. Amo você e não deixarei de amá-lo. Eu também estava certa disso. Você não está apaixonada por mim. Eu é que decido a quem devo amar e como e quando devo amar. Pare de me dizer o que fazer, Matthew. Eu posso ter ideias românticas sobre vampiros, mas o seu modo de tratar as mulheres precisa melhorar e muito. Concordo, Diana, umas palmas para você, concordo. O telefone começou a tocar antes que Matthew pudesse responder. Ele soltou um palavrão em occitano que devia ser horrível, porque Matthew pareceu chocada quando o olhou. Ele rapidamente pegou o telefone. Alô? O quê? Ele cravou os olhos em mim. Soaram alguns murmúrios do outro lado da linha. Marta e Isabel se entreolharam preocupadas. Quando? A voz de Matthew soou como um disparo. Eles levaram alguma coisa? Fiquei preocupada com a raiva que transpareceu na voz dele. Graças a Deus. Houve danos? Era alguma coisa que tinha acontecido em Oxford enquanto estávamos fora. Talvez um roubo. Torci para que não tivesse sido a velha cabana. A voz do outro lado da linha continuou. Matthew tapou os olhos. E o que mais? Chega de diplomacia. Ele esbravejou entre os dentes. Estarei aí em poucas horas. Você pode me pegar? Não foi preciso muito para entender que voltaríamos para Oxford. Está bem. Ligarei para avisar antes de aterrissar. Marcos, descubra quem mais faz parte da congregação além de Peter Knox e Dominico Michele. Peter Knox? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Não era de estranhar que Matthew tivesse voltado rapidamente para Oxford quando lhe contei quem era o bruxo de marrom. Isso explicava porque depois ele ficou tão aflito e quis me afastar. Nós estávamos rompendo o acordo e a missão de Knox era fazê-lo valer. Matthew desligou o telefone e ficou por um tempo em silêncio com o punho fechado, como se fosse esmurrar o consolo de pedra da lareira. Era o Marcos. Alguém tentou arrombar o laboratório. Eu preciso voltar para Oxford. Ele se virou e seus olhos não refletiam lampejo algum de vida. Está tudo bem? Isabu me olhou com ar preocupado. Não conseguiram entrar por causa do sistema de segurança, mas tenho que conversar com o pessoal da segurança da universidade para que não aconteça novamente. Nada do que ele dizia fazia sentido. Por que eu estava tão nervoso se os arrombadores tinham fracassado? E por que balançava a cabeça em negativa para a mãe? Quem eram essas pessoas? Perguntei com cautela. Marcos não sabe ao certo.
Era muito estranho, porque o vampiro teria farejado qualquer coisa. Seriam humanos? Não. De volta a respostas monossilábicas. Vou pegar as minhas coisas. E me voltei para a escada. Você não vai. Ficará aqui. As palavras de Matthew me paralisaram. Prefiro ir para Oxford com você, protestei. Oxford não é um lugar seguro agora. Retorno depois de que tudo se acalmar por lá. Mas você acabou de dizer que devíamos voltar para lá. Decida-se, Matthew. Onde está o perigo? No manuscrito, nas bruxas, Peter Knox, congregação, ou Dominico Michele e os vampiros? Você não ouviu? Eu sou o perigo. A voz dele soou cortante. Ora, claro que eu ouvi. Mas você está escondendo alguma coisa. E o trabalho do historiador é desvendar segredos, retruquei suavemente. E sou muito boa nisso. Ele abriu a boca para falar e foi impedido por mim. Não quero mais saber de desculpas e falsas explicações. Pode ir para Oxford, eu fico aqui. Você precisa de alguma coisa lá de cima? Perguntou Isabeau. É melhor levar um sobretudo. Os humanos vão reparar se estiver apenas com suéter. Só preciso do computador, meu passaporte está na maleta. Vou pegá-los. Subi a escada porque precisava me afastar de Claremont. Por alguns instantes. Cheguei ao estúdio e observei as coisas que significavam muito para Matthew. A superfície de prata da armadura cintilava sob a luz do fogo da lareira e prendeu a minha atenção, enquanto alguns rostos passavam pela minha mente como cometas cruzando o céu. Uma mulher pálida com grandes olhos azuis e um sorriso doce, uma outra mulher de queixo resoluto e ombros aprumados com determinação, um homem de nariz aquilino padecendo de dor, e também vi outros rostos, mas só reconheci o da Louise, de Claremont, que agarrava o próprio rosto com as mãos ensanguentadas. Resisti à visão e apaguei os rostos, mas fiquei com o corpo trêmulo e a cabeça confusa. Os relatórios de DNA indicavam a presença de visões, mas o problema é que essas visões se manifestavam sem aviso prévio, como na noite anterior, em que de repente me vi flutuando nos braços de Matthew, como se alguém tivesse destampado uma garrafa e liberado a minha magia, fazendo-a jorrar sem controle. Tirei a extensão da tomada e coloquei o fio na maleta junto com o computador. O passaporte estava onde Matthew disse que estava, na parte de frente da maleta. Retornei ao salão e ele estava sozinho, com um molho de chaves na mão e um casaco de carmuça jogado ao ombro. Martha resmungava enquanto zanzava pelo grande saguão de entrada. Estendi a maleta do computador para ele, mantendo a distância para resistir ao louco anseio de tocá-lo mais uma vez. Ele colocou as chaves no bolso e pegou a maleta. Sei que é difícil. A voz dele soou abafada e estranha. Mas você precisa me deixar resolver isso. Eu preciso saber que você está a salvo enquanto eu resolvo. Com você, estarei a salvo em qualquer lugar que seja. Ele balançou a cabeça negativa. Meu nome devia ser o bastante para protegê-la, mas agora não é. Me deixar aqui não é a solução. Não entendi tudo o que aconteceu hoje, mas a raiva de Dominico vai além de mim. Ele quer destruir a sua família e tudo que você gosta. E talvez chegue à conclusão de que não é o momento certo para se vingar. E quanto a Peter Knox, ele quer o Ashmore 782 e acha que eu posso conseguir isso. E não vai desistir tão facilmente. O meu corpo estremeceu. Ele fará um trato se eu oferecer algo em troca. Um trato? O que você tem para negociar? O vampiro se calou. Matthew. Insisti. O manuscrito, disse ele categoricamente. Eu o deixarei de lado e deixarei você também, se ele prometer o mesmo. O Ashmore 782 se manteve quieto por 1 século e meio e que continue assim, intocado. Você não pode negociar com Knox. Não se pode acreditar nele. Fiquei horrorizada. Além do mais, você tem o tempo todo do mundo para esperar pelo manuscrito. E Knox não tem. Sua proposta não fará sentido algum para ele. Eu mesmo cuido do Knox. Ele retrucou com rispidez. Olhei para ele furiosa. Você cuida do Dominico, você cuida do Peter Knox. O que acha que eu farei? Foi você quem disse que eu não sou uma donzela indefesa, portanto pare de me tratar como tal. Acho que mereci isso, ele disse vagarosamente com os olhos sombrios. Mas você ainda tem muito a aprender sobre os vampiros. É o que sua mãe me diz, mas você também tem algumas coisas a aprender sobre as bruxas. Tirei a mecha do cabelo de cima dos meus olhos e cruzei os braços. Vá para Oxford. Veja o que aconteceu lá. O que aconteceu que você vai esconder de mim.
Mas, pelo amor de Deus, Marvel, não negocie com Peter Knox e se resolva logo sobre o que sente por mim, porque não porque o acordo proíbe, ou por aquilo que a congregação quer, ou pelo medo que Dominic, Michelle ou Peter Knox despertam em você. O meu amado vampiro me olhou com um semblante triste que causaria inveja em qualquer anjo. Você sabe o que eu sinto por você. Balancei a cabeça. Não sei não. Quando você estiver pronto, me dirá. Ele me passou a impressão de que lutava para dizer algo, mas acabou não dizendo. Caminhou em silêncio até a porta que dava para o saguão, e antes de cruzar a porta me lançou um longo olhar de flocos de neve. Martha o esperava no saguão. Ele a beijou com doçura nas faces e disse algumas palavras rápidas em occitano. Comprene, comprene, ela disse balançando enfaticamente a cabeça ao mesmo tempo que olhava para mim. Monsieur amant tout mon corps, ele disse baixinho. Allez bien, mes filles. Tá forte-se? Márcio se voltou para mim. E você me promete uma coisa, que vai tomar cuidado, que vai obedecer a Isabeau. Ele saiu sem olhar e sem um toque de despedida. Mordi os lábios para reprimir as lágrimas, mas elas irromperam. Depois de 3 passos lentos em direção à escada que conduzia à torre de observação, os meus pés saíram disparados enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Martha assumiu um ar compreensivo quando me deixou ir. Quando cheguei à torre de ar gelado e úmido, a bandeira dos Clermont tremulava suavemente e as nuvens obscureciam a lua. A única criatura que podia repelir a escuridão que me pressionou de todas as direções estava partindo e levando a luz consigo. Espiei por dentro os baluartes da torre e lá embaixo estava Martha, parado em pé ao lado da Range Rover e discutindo furiosamente com Isabeau. Ela parecia chocada e o agarrava pela manga do casaco como se para impedi-lo de entrar no carro. Ele então soltou o braço com a mão fazendo um borrão branco azulado e depois esmurrou o teto do carro. Fiquei assustada. Ele só tinha usado a mesma força na minha frente para quebrar nozes e abrir ostras, mas o amassado que deixou no metal era assustadoramente fundo. Marvel pareceu cabisbaixo. A mãe o afogou levemente no rosto, que cintilou de melancolia em meio à penumbra. Ele entrou no carro e disse algumas palavras. Isabeau assentiu e deu uma olhada rápida na minha direção. Eu dei um passo para trás, torcendo para que nenhum dos dois tivesse me visto. Ele deu partida no carro e os pesados pneus esbagaram o pavimento de pedra e se afastaram de mim. Os faróis e as lanternas do Range Rover desapareceram colina abaixo. Quando entendi que Martha tinha realmente partido, escorreguei de costas pelo muro de pedra e caí sentada no chão aos prantos. Foi aí que entendi o verdadeiro significado de água de bruxa. Ai, gente, gostei dessa repaginada do encontro da Bella e do Edward, naquela cena da floresta, que a Bella descobre que o Edward é um vampiro. Pois é, fãs do Crepúsculo entenderão. Eu não sei como Diana consegue lidar com tantos poderes assim descontrolados saindo à tona. Eu já teria surtado há muito tempo. E aí, gente, quem será que invadiu o laboratório? Será que foram bruxos ou vampiros ou demônios? Deixem suas teorias aí nos comentários. E assim finalizamos mais um capítulo dessa saga maravilhosa. Muito obrigada por lerem comigo hoje. Ontem eu estava completamente desorientada no espaço e tempo e acabei dizendo que o próximo vídeo sairia só segunda-feira. Eu jurava que ontem era sexta, tá, gente? Desculpem. Então, para compensar, estou publicando agora o capítulo 22 e mais tarde, já vou publicar o capítulo 23. Não coloquei tudo junto no mesmo vídeo porque senão ia demorar muito para poder subir aqui no YouTube. A plataforma estava bem lenta, então eu tive que dividir os dois, tá bom? Então até o próximo vídeo. Continuem brilhando, mesmo nos momentos mais difíceis. Beijos, até lá. Fui! Bruxas, elas estão com seu pai.